Alguns conceitos no campo da pesquisa geológica estão presentes no meio acadêmico convencional. Um desses termos, uniformitarismo e catastrofismo, se opondo. Um praticamente contradiz o outro. Mas seria interessante, para entendermos melhor a influência desses dois conceitos, analisarmos quando realmente a geologia passa a ser estudada, ou pesquisas envolvidas mediante um método científico. Então, vamos começar no século XVII, quando a ciência se estabelece, onde a experimentação e a observação cuidadosa passam a fazer parte mais forte do estudo sistemático da natureza. Se formos nos centros de pesquisa de estudos, no campo da história natural, que no passado abrangia a geologia, biologia e paleontologia, veremos que para os geólogos da Universidade de Cambridge, por exemplo, os fósseis eram evidências inequívocas de uma catástrofe de proporções globais. Posteriormente, no século XVIII, surge uma outra ideia. Um novo modelo. Ainda prevalece a ideia do catastrofismo, mas uma nova ideia aparece em cena, o catastrofismo múltiplo, que se inicia com George Cuvier. Nesse novo conceito, considera-se que a coluna geológica, que contém fósseis, se formou em um período maior de tempo. Não seria apenas uma catástrofe, mas catástrofes separadas por um tempo prolongado, onde o que sobrou dos seres que sobreviveram à catástrofe se desenvolvem e acabam preenchendo novos nichos ecológicos. Uma nova catástrofe vem, surge mais uma camada sedimentar com seu conteúdo fóssil correspondente e, assim, catástrofes múltiplas separadas por um período de tempo de sobrevivência de um remanescente. Nesse modelo, o dilúvio bíblico, que era um paradigma vigente, passa a ser apenas parte de uma conceituação. Então, o dilúvio seria a última catástrofe dessa série de catástrofes múltiplas. Chegamos no século XIX, quando surge o uniformitarismo, que seria uma posição antagônica ao catastrofismo. Nele não existem mais catástrofes, só devo considerar aquilo que eu vejo no dia a dia em termos de calmaria geológica. Eu deixo de lado até os desastres geológicos naturais que possam ter ocorrido no passado e ocorrem ainda hoje. Trabalho com uma situação de uniformidade ambiental, calmaria geológica e, nesse processo de transformações lentas, ocorreria também a evolução gradual e lenta dos seres vivos, segundo Darwin. O uniformitarismo prevalecia como único paradigma no século XIX, muito embora adeptos do catastrofismo múltiplo e do catastrofismo original ainda existissem. Inclusive, geólogos atuantes no campo de estudo sistemático da geologia tinham a ideia ainda do dilúvio de Gênesis. O próprio professor de Darwin, Adam Sidgwick, professor de Cambridge, deixou claro para Darwin que o catastrofismo era um modelo claro para explicar os fenômenos geológicos que ocorreram no passado, cujos vestígios mais marcantes seriam os próprios fósseis. Darwin desconsiderou as ideias do seu professor e resolveu aceitar as ideias de Lyell e Hutton, onde o uniformitarismo prevalece, ou seja, catástrofe é abandonada. Alguns geólogos ainda entendiam que a coluna geológica era melhor entendida através de um evento catastrófico ou em vários eventos catastróficos. Surge então, no final do século XX, o trabalho publicado pelo pai e filho Álvares, físico e geólogo, identificando evidências inequívocas de impactos meteoríticos, onde pelo menos um deles teria ocorrido no final do Cretáceo e talvez fosse a causa mais provável para a extinção dos dinossauros. O catastrofismo volta ao diálogo geológico e se percebe que não houve apenas um impacto meteorítico, outros ocorreram. É evidente que um meteorito de grandes proporções caindo na Terra e seus resultados catastróficos não podem ser ignorados. Então, a partir de 1980, o catastrofismo retorna à cosmovisão geológica do próprio Fanerozoico, que na visão da coluna geológica contém fósseis. Esse modelo é o vigente hoje. Só que as evidências de catástrofes não são mais apenas aquelas da extinção dos dinossauros. Hoje existe a tendência de aceitar pelo menos 5, o que é considerado o Big Five. Conclusão: o atualismo procura lidar apenas com alguns tipos de leis naturais em vigor, ou seja, aquelas leis naturais associadas à calmaria geológica.
O uniformitarismo continua no neocatastrofismo, que seria o paradigma vigente entre uma catástrofe e outra, entre uma extinção em massa e outra, ocorrem longos períodos de evolução de calmaria geológica. Então, nessa conceituação de atualismo, o uniformitarismo continua fortemente arraigado.